Pessoal, então vamos lá, né, para a aula de hoje. Nessa aula nós vamos aprender então o processo de recartilha, né, recartilhar no torno. E então a peça já está presa aqui, está preparada. E nós já também fixamos aqui, né, a recartilha, a ferramenta que a gente vai utilizar. Então aqui, gente, vou passar aqui do outro lado para vocês verem, ó, o processo de centralização dessa ferramenta. Ela tem que ficar também centralizada. É aqui, ó. Ao lado da ferramenta tem esse cilindrozinho, então a gente precisa colocar, ó, a altura, né, da contraponta no centro, ó, certinho, ó, tá vendo? Desse cilindro, pra gente garantir que essa altura tá correta. Aqui, gente, essa ferramenta, ó, volta o carro, por favor, um pouquinho, então. Se vocês observarem, ó, ela tem duas roldanas aqui, duas roldanas embaixo e duas aqui. Isso é porque são passos diferentes. Então, a gente solta aqui com a chave Allen e tem a possibilidade de trocar, né? Qual é o passo aí das roldanas que você vai fazer essa recartilha. No nosso caso aqui, nós vamos usar o passo de 1,2, beleza? E aí, gente, com esse passo, a gente vai precisar fazer aqueles cálculos, né? Para recartilhar, nós temos que fazer 3 cálculos, que um é de rotação, pegar qual que é a velocidade de corte para recartilhar e calcular de acordo com o diâmetro da peça. O diâmetro inicial, então, a gente já deixou ali preparada, mas você precisa ver qual que é o diâmetro final lá no projeto e fazer o cálculo, né, que é o diâmetro final que está lá no projeto menos metade do passo, porque o processo de recartilha, ele expande o material, ele conforma esse material e expande, né? Então, a gente faz esse cálculo aí, desse diâmetro inicial para quando ele expandir, ele chegar na medida final, que está lá no desenho. Outra coisa que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. Mesma coisa que a gente faz com o bedame, né? A gente precisa alinhar ali na placa para essa recartilha entrar também em contato ali com o material perpendicular, né? Ao eixo, certinho. Outra coisa, gente, é que essa roldana também, ela tem um jogo, eu gosto, movimenta aí, só para eles verem. Olha lá, ela tem um jogozinho ali, ó, para quando você encostar a roldana no diâmetro, né, eles apoiar direitinho ali no diâmetro para proceder ali a execução da superfície recartilhada. Então, ó, tendo colocado lá a rotação correta e deixado o diâmetro preparado, agora nós vamos selecionar o avanço. O cálculo do avanço é o passo da recartilha sobre 5. No nosso caso, então, a gente tem aqui 1,2 dividido por 5, 0,24. Então, eu vou passar aqui para vocês verem, que aí nós vamos fazer a seleção, então, desse avanço, ó, longitudinal de 0,24. Então, vamos olhar a combinação AE, K e O. Então, a gente vai vir aqui naquelas alavancas que vocês já conhecem e selecionar, ó, essa combinação. Bom, estando então selecionado aqui, nós vamos voltar aqui para o processo para dar início ao procedimento de recartilhar. Então, observem que a rotação ela é baixa, né? Não é uma rotação alta. A peça tem que estar bem presa, tá, gente? Aqui também, ó, no castelo tem que apertar bem, porque como é conformação, né? Você vai empurrar mesmo essa roldana na peça. Se ela não estiver muito bem presa ali no castelo, quem vai movimentar, né? Quem vai ceder a esse esforço mecânico vai ser a ferramenta. Então, ela precisa estar muito bem fixada no castelo e o castelo também muito bem apertado. Então, gente, ó, para iniciar, a gente coloca 2/3 da roldana em contato com a peça. Como essa peça tem um diâmetro maior, né, ela é mais robusta, você pode dar pressão ali para poder fazer essa recartilha num único passe. Se fosse, né, um eixinho de diâmetro menor, a gente faz em mais passes, porque se você fizer muita força, corre o risco de empenar. Então, ó, ele deu pressão ali no carro transversal, como vocês podem ver, ó, já começou, ó, a formar a recartilha, ó. Vou colocar aqui por cima para vocês verem o processo, ó. E aí, gente, aqui nós não fizemos um canal de saída, né? Tem um comprimento específico, nós vamos chegar com a roldana até lá. Se tivesse, né, um canal ali separando esse diâmetro recartilhado do próximo, toma cuidado para não deixar, né, a recartilha, se a gente for dar um passo de volta, sair demais ali daquela superfície, né? Passar, ela só pode sair 1/3, porque senão ela perde apoio, né? Ela concentra aquela esforço transversal numa área muito pequena, né? E aí deforma aquele pontinho.
e na hora de voltar também ela não pega o passo adequadamente. Uma coisa que não pode acontecer, pessoal, é você querer utilizar o recartilhado como recurso para você recuperar um diâmetro que você tenha matado. Então, se você, por exemplo, tem que deixar o diâmetro lá com 40, aí você percebe que deixou ele com 39,7, ou seja, dependendo da tolerância, você matou sua peça, você não pode usar o recartilhado como esse recurso de recuperar, ok? Não pode fazer isso. A função da recartilha é o que, gente? O objetivo, né, quando você vê num projeto uma superfície recartilhada, é dar aderência ao manuseio. Então, se a peça tem recartilha em algum ponto, significa que no projeto dessa peça, esse ponto onde tem a recartilha é por onde você vai manusear essa peça. Então, no geral, essa superfície que é recartilhada, o próprio torno tem superfície recartilhada aqui nos anéis, eu vou mostrar para vocês aqui no final. Por quê? São superfícies que você precisa de aderência para conseguir manusear, tá certo? Vou parar por aí, pessoal, que já dá para visualizar, né? Então, recartilhado. Tá aí a superfície recartilhada. Como que a gente confere, né? Quando a gente está fazendo lá no projeto, a gente vai vir com um paquímetro e medir, né? Para ver se a medida, ó, já expandiu o valor, isso, né? se chegou no diâmetro externo que estava especificado no desenho. Terminou, só recuar a recartilha, né? Rodando, ó. E a superfície recartilhada tá pronta. Aí, pessoal, como a Kilda disse, o recartilhado, ele expande o material. Tanto que no diâmetro quanto aqui na face também. Então aqui agora gerou uma rebarba aqui, ó, tá? Então normalmente o recartilhado, ele vai trazer ali um pequeno chanfro, tá? Como que eu vou fazer esse chanfro aqui? Eu poderia colocar uma ferramenta aqui a 45 graus? Poderia. Mas tem hora, pessoal, que você tem que tentar andar mais rápido, né? E um dos recursos que a gente tem aqui, por exemplo, simplesmente para fazer um pequeno chanfro ali na borda dessa peça, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou deslocar o carro todo para frente aqui, o carro transversal, no seu limite, tá? No seu limite aqui. Vou inclinar o carro aqui, ó, o castelo, melhor dizendo, a 45 graus, tá? Vou chegar próximo à peça e vou deslocar a ferramenta aqui, ó. Nesse caso, ela está fixada apenas em um parafuso. Mas como é apenas um pequeno chanfro, eu vou fazer desse jeito, tá? O ideal seria em 2 parafusos. Se esse chanfro aqui for só para tirar rebarba, você está com medo de fixar em um parafuso só, o que a gente pode fazer, olha? Se não estiver cobrando o ângulo, né? No seu projeto. Você pode vir aqui e inclinar um pouco menos de 45 graus. Olha aqui, ó. Mantém a ferramenta em 2 parafusos. Olha. E eu vou inclinar aqui o máximo agora, ó. Vai ficar ligeiramente menor que 45 graus, tá? Então agora eu tenho uma segurança maior, né? De prender aqui em 2 parafusos. Só que a gente tem que observar agora que a ferramenta, ela não está aqui na parte da frente, que seria o corte no sentido horário. Ela está atrás. Então aqui agora eu vou ter que ligar a máquina no sentido contrário, tá? No sentido anti-horário. Olha, vou aumentar a rotação. Pelo chanfro, ó. Tá? Ok, pessoal? Mais alguma coisa, Kilda? É isso aí, pessoal. E aí, para quem se pergunta, né? Ah, por que tem, né? O anti-horário no torno, se a maioria das ferramentas a gente trabalha com ela, né? No outro lado, e a gente vai trabalhar sempre com o sentido horário, né? Na verdade, esse é mais um recurso usando a ferramenta de usinagem, mas vocês viram lá que até para execução da rosca, né? Para recuar a ferramenta, a gente usa o movimento de rotação anti-horário. E aí aqui então, ó, nós temos aqui a peça, né, ó, com a superfície recartilhada. É isso, pessoal. Até mais.